E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai entrar de cabeça numa ferramenta de altíssima precisão. É para esquecer aqueles indicadores que mais geram ruído do que ajudam, sabe? Vamos analisar o protocolo T3X, que foi desenhado para operar com a exatidão de um sniper. A lógica aqui é bem simples: o disparo só acontece com o alvo perfeitamente na mira. E essa mentalidade de precisão já começa aqui. A ideia por trás desse sistema é que ele foi forjado no fogo, sabe? Construído para aguentar as condições mais difíceis de mercado e, o mais importante, para ser operado com muita disciplina. Não é sobre operar o tempo todo, mas sim sobre operar do jeito certo. E isso nos leva à regra de ouro, que basicamente resume toda a filosofia do T3X. O ponto central é entender que a paciência é uma arma. O sistema foi feito para ficar quieto na maior parte do tempo, justamente para proteger o que a gente tem de mais valioso, o nosso capital. É sobre preservar a munição para os alvos certos. Ok, então como é que ele funciona na prática? O T3X opera como se fosse uma caixa preta. E não, isso não tem nada de mágico. Significa que ele pega uma montanha de cálculos complexos e transforma tudo num único sinal visual, super claro. A ideia é deixar quem opera focar no que importa, que é a execução, e não ficar tentando decifrar um monte de linhas e números na tela. Tá, mas aí surge a pergunta, né? O que tem dentro dessa caixa preta? O que alimenta esse motor e faz com que os sinais sejam tão seletivos, tão confiáveis? Bom, a resposta está na combinação matemática de três pilares que precisam estar, olha só, em perfeita sincronia. Então vamos abrir o capô e ver o que tem dentro. Para um sinal sequer aparecer na tela, três componentes principais do algoritmo precisam dar um ok ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada em cada um desses pilares que formam essa base de confirmação tripla. O primeiríssimo pilar é o alinhamento de fluxo. Pensa nele como se fosse o GPS do sistema. O que o algoritmo faz é verificar se o movimento de agora, de curtíssimo prazo, está remando na mesma direção da maré principal, que é a tendência macro. Se tiver qualquer conflito aí no meio, se o caminho não estiver limpo, o sistema já trava qualquer sinal. Simples assim. O segundo pilar é o ADX dinâmico. E aqui a lógica é a seguinte: não adianta só ter direção, tem que ter força, tem que ter gás. Ele funciona como um medidor de combustível, saca? Ele garante que o mercado tem energia para continuar o movimento. Se a tendência está fraca, morrendo, o T3X nem deixa entrar, justamente para evitar ficar preso numa consolidação chata. E por último, mas não menos importante, o terceiro pilar, o filtro Trix, ou como eu gosto de chamar, o supressor de ruído. Esse aqui é o controle de qualidade do sistema. Usando o conceito do Trix, ele basicamente joga fora os movimentos erráticos, aquelas violinadas rápidas que não têm base matemática nenhuma. É a checagem final para ter certeza de que o movimento é real e não um alarme falso. Certo. Então, como é que esses três pilares se juntam para criar o sinal que a gente vê na tela? É aqui que está o coração do sistema, a triangulação. Pensa nisso como um processo sequencial, uma checagem em etapas, onde cada pilar precisa dar o seu joinha antes que o próximo seja consultado. Vamos ver o passo a passo. Primeiro, o sistema checa o fluxo. A tendência de curto prazo está alinhada com a tendência principal? Sim, ok, passo 1 completo. Aí ele vai para o passo 2, checagem de força. Esse movimento tem combustível? Está acelerando? Se a resposta for sim, beleza, vamos para o passo 3, a checagem de ruído. O filtro Trix valida se o movimento é limpo, se é genuíno. Somente quando esses três sims acontecem, um depois do outro, é que o passo 4 acontece. O sinal visual pinta na tela, mudando a cor do box ou do candle. Ok, a teoria é bem legal, mas e na prática? Como isso aparece no dia a dia? Vamos agora para a aplicação, para ver como ler esses sinais direto no gráfico. A grande beleza do sistema é justamente essa: transformar toda aquela complexidade numa decisão visual muito simples. E a execução não podia ser mais direta. Para um sinal de compra, a cor vai mudar para verde ou branco, geralmente indicando um rompimento forte. Já para o sinal de venda, a cor vira vermelha ou preta, mostrando uma perda de suporte relevante. Agora, a regra mais importante de todas, tanto para compra quanto para venda é sempre esperar o fechamento do candle. Nada de se antecipar, a confirmação é no fechamento. Uma ferramenta poderosa como essa exige um operador à altura. Ter o sinal é só metade da história. A outra metade, e talvez a mais crítica, é como gerenciar a operação depois de entrar. Vamos ver as regras de engajamento. A proteção do capital vem em primeiro lugar, sempre. O stop loss tem que ser técnico, posicionado no último topo ou fundo relevante para dar espaço para o preço respirar. E para os alvos existem duas abordagens principais. Uma mais conservadora, que é fazer um lucro parcial e já proteger o resto da operação no 0 a 0, e outra mais agressiva, que é basicamente surfar a tendência enquanto a coloração do 3x continuar a nosso favor.
E a gente volta para aquela filosofia central. Se o T3X fica mudo por horas, ou até por um dia inteiro, isso não é um defeito, é o sistema funcionando perfeitamente. Ele está ativamente protegendo o capital ao se recusar a entrar em um mercado picotado sem uma probabilidade estatística clara a nosso favor. No fim das contas, o sistema é uma ferramenta incrível que coloca as probabilidades do nosso lado, mas ele não aperta o gatilho. A tecnologia entrega o sinal perfeito, mas é a disciplina de esperar por ele e de gerenciar o risco corretamente que realmente define o resultado. E a pergunta que fica é: a disciplina está em dia para esperar por esse sinal?